O tempo todo somos bombardeados de vídeos e frases motivacionais que têm como objetivo inspirar e fazer com que as coisas que devem ser feitas sejam feitas, né? O problema é que esse impulso inicial, essa empolgação, dura por um curto período de tempo. E a neurociência da motivação explica como isso acontece a um pico de dopamina que, para quem não sabe, é o neurotransmissor da motivação e não do prazer, como comumente ele é confundido, e é um químico que realmente deixa a gente, meio entre aspas, drogados com a motivação. Mas você pode perceber que isso dura pouco tempo. Às vezes colocamos um vídeo motivacional para assistir quando a gente está sem vontade para a academia, por exemplo, e naquele momento realmente funciona, mas tenta fazer isso sempre. Você vai ver que esse tipo de motivação em picos não é o suficiente para manter um hábito, para ter disciplina, para ter autocontrole. O que queremos é uma motivação intrínseca que dura por longos períodos de tempo. Essa motivação intrínseca ela vai funcionar mais como um sendo enchido de água, enquanto no outro tipo é como se o balde tivesse pequenos furinhos no fundo e você pode até jogar água lá, mas ela não fica. E se você está indo ou quer ir em direção ao objetivo, isso requer repetição. E por mais óbvio que possa parecer, não existem atalhos para alcançar esse objetivo. Então existem formas mais inteligentes de se fazer uma dieta de ir. Academia, de estudar, trabalhar. Claro que existe, mas mesmo nas maneiras mais inteligentes de se fazer uma tarefa, a constância, a repetição deve estar sempre em primeiro lugar. Então, a gente pode sim estar altamente motivado em algum momento, mas não chegar a lugar nenhum com essa motivação simplesmente porque ela não se retroalimenta. E daí muitas pessoas travam batalhas internas mentais para se envolver em ações repetitivas pelo tempo necessário que é preciso para alcançar os objetivos. Então há um desejo. Então, por exemplo, você quer um tanquinho, mas não há um progresso significativo justamente pela falta de constância. E aí essas pessoas carecem provavelmente de disciplina e autocontrole. Eu acredito que a disciplina é autocontrole. É a chave que falta para a porta que leva à realização dos seus objetivos. A disciplina, né? Ela geralmente recebe uma má reputação. Parece algo desinteressante, cansativo, sofrido. Nos lembra de rigidez, né? E qualquer pessoa que já tenha tentado passar por uma fase mais disciplinada e não conseguiu, provavelmente tem mais lembranças desse período. Eu me lembro quando eu tentei seguir uma dieta bem restritiva para participar de um campeonato de jiu-jitsu. Naquele momento, era necessário ser disciplinado, né? Eu precisava chegar lá no campeonato com energia, com treino suficiente e, claro, bater o peso que eu precisava bater para minha categoria. Só que eu me lembro que esses 1 mês, 2 meses foram muito sofridos. Eu estava ali em constante estresse psicológico de ter que lidar com aquela dieta, com aquela situação. É assim que acabou. Assim que passou o campeonato de jiu-jitsu, que inclusive eu perdi na primeira luta. E eu atribuo essa derrota, claro, também a ter ficado rígido nesse sentido da disciplina. E assim que aquilo se passou, eu voltei comendo 3 vezes fast food por semana, não necessitando direito. Então é como se aquela rigidez, uma hora ela cobrasse o preço. Mas a forma que os históricos enxergam a disciplina mudou completamente. As minhas percepções sobre ela agora, a disciplina e o autocontrole, não é mais algo negativo e sim o que faltava para me sentir livre, me sentir em paz, me sentir bem e feliz comigo mesmo. Os históricos consideram a disciplina uma virtude juntamente com outras coisas que se relacionam, como perseverança, resistência e o autodomínio, o autocontrole. Os históricos valorizavam o uso inteligente dos seus dias. Cerca, por exemplo, diz: para não desperdiçarmos nosso tempo e agir agora, pois a vida é curta. Marco Aurélio. O tempo todo aponta para a natureza, concluindo que entendemos naturalmente a ser trabalhadores. E quando falamos de trabalho e trabalhadores, não estamos falando exatamente daquele trabalho que vem em mente. Estamos falando do comportamento de trabalhar em algo, ou seja, trabalhar o nosso foco.
nossa inteligência e nossas outras capacidades, e uma dessas capacidades sendo, claro, o autocontrole e a disciplina. Eu sou Luto e tenho um podcast sobre desenvolvimento pessoal, onde conversamos com neurocientistas, médicos e atletas de alta performance para tentar entender o funcionamento do ser humano. Então, exatamente o que é autodisciplina? A disciplina, o dicionário vai descrever ela como a capacidade de fazer o que você sabe que deve fazer mesmo, quando não deseja. Só que essa última parte mesmo, quando não deseja, eu sinceramente discordo um pouco. Se não desejássemos algo, não temo porquê de nós fazermos. Lembre-se, memento mori. Você vai morrer. A vida é curta porque fazer algo que não está alinhado com nossos desejos. Muitas vezes somos levados, pela opinião dos outros, por visões alheias à nossa, pelo ambiente que a gente está inserido, a seguir um objetivo que não é realmente que a gente quer. Então, quando eu falo de disciplina, não é aquela coisa de acordar 4h30 da manhã, tomar um banho gelado, porque fulano falou que isso é importante para mim. Não é isso. Uma melhor definição, na minha opinião, seria a capacidade de fazer algo repetidamente com um objetivo. Claro e mente dito, isso vale entender melhor, Como que funciona nosso sistema de motivação e recompensa do cérebro? O nosso cérebro, ele só libera dopamina, ou seja, motivação, quando ele espera uma recompensa. Não se engane, se você não está motivado, você não tem a visão clara da recompensa que você vai receber ao engajar naquela atividade. Se eu falar para você que você vai para a academia amanhã 7h30 da manhã e eu vou te dar R$100, você tem a recompensa. Clara, é imediata também. E isso ajuda para se motivar a ir para a academia amanhã. Ou talvez você está precisando cuidar primeiro de aspectos básicos da sua própria biologia para possibilitar o seu cérebro a te motivar, outras coisas que não sejam necessidades fisiológicas. Então, como assim se você dorme mal, por exemplo? Isto é menos de 7 horas por noite. Ou você pode até dormir 7 e 8 horas, mas está com sono de má qualidade, acorda muitas vezes durante a noite, mostrando a superficial, por ter tomado café 4, 5 horas da tarde, o seu cérebro só será motivado a descansar. Então, às vezes você não entende, porque eu não estou motivado a fazer a dieta e academia. Só tô aqui motivada a procrastinar. Porque procrastinar também é uma motivação. Você está motivada a fazer aquilo. Isso acontece porque você está precisando compensar uma necessidade fisiológica básica, que é o descanso. Então, o primeiro passo é esse: entender as suas necessidades biológicas e fisiológicas para criar um ambiente químico no seu corpo e no seu cérebro, que é propício à disciplina e autocontrole. Não espere evitar comer o McDonald's depois do trabalho, depois da faculdade, ao invés de uma fruta, se você não está dormindo bem por exemplo. Não vai acontecer. Portanto, fazer o que devemos fazer. Ou melhor, o que queremos fazer. O que sabemos que é melhor para a gente requer uma disciplina primordial, e essa disciplina primordial, que vem antes de tudo, é dar valor a coisas como sono, alimentação e atividade física. Tudo que você quiser fazer, exatamente tudo, será modulado por químicos que são, por sua vez, modulados por esses hábitos primordiais. Então você precisa ter uma disciplina básica de horário de dormir, horário para acordar, uma alimentação mais natural. Isto é, alimentos de verdade mesmo. Então, descascar mais e desempacotar menos. E claro, atividade física, e atividade física é diferente de exercício físico. Muitas vezes a gente realmente não está motivado a ir treinar ou estamos com pouco tempo. E acontece. Mas nesses dias, o que impede a gente de caminhar por 15 minutos? Só de fazer qualquer atividade física, você já está liberando químicos, modulando esse ambiente fisiológico e se ajudando a ficar mais disciplinado e ter mais autocontrole. Portanto, se fizermos o que devemos fazer, isso é esse básico que falamos até aqui, e nos abstermos do que não devemos. Isto é, sair para a balada toda sexta-feira,
À noite, por exemplo, ferrando o seu sono, já estaremos disciplinados e parece fácil. Parece simples e besta, dormir bem, se alimentar, se exercitar. Mas eu posso te garantir que o seu cérebro vai precisar passar por um período de aprendizagem não. Vai ser assistindo esse vídeo que você vai sair daqui, motivado para sempre, todos os dias, a se alimentar bem. Você está e dormir bem. Você vai depender de aprender uma nova forma de viver sua vida. Uma vida onde você valoriza o seu tempo, valoriza sua saúde. Assim como os estoques valorizavam, eles sabiam que a vida é curta, que a gente vai morrer, que ela vai acabar essa experiência aqui. Gente, ela tem fim. E se ela tem fim, eu vou gastar o meu tempo em coisas fúteis. Eu vou gastar o meu tempo anestesiando o sofrimento de não ter conseguido seguir meus objetivos. Então, na minha opinião, o primeiro passo para ser disciplinado é valorizar a si mesmo. Valorizar o seu tempo. Valorizar o seu tempo de descanso. Valorizar sua alimentação. Valorizar o teu corpo. 3 dimensões, por assim dizer. Então, autocontrole, trabalho e objetivo. Então, inco na filosofia histórica de diversas formas. Embora os históricos buscassem a paz interior, eles não eram preguiçosos. Eles sabiam que viver em harmonia com a natureza significava para nós seres humanos usar o nosso corpo e a mente de maneira apropriada, sendo produtivos, ativos e contribuindo para o todo. Epiteto argumentou que o enfrentamento de adversidades fez de Hércules o herói que ele se tornou. O que teria acontecido com ele se ele não tivesse usado seu físico poderoso e sua alma nobre, né? O mundo lhe ofereceu desafios que convocaram um homem forte como ele, como Hércules, pois ele foi feito para isso, e não para passar a vida comendo fast food, Netflix e batendo ao seguir suas inclinações naturais. Ele não apenas se tornou um herói, mas também contribuiu para a sociedade, eliminando muitos perigos para seus semelhantes. Ou seja, foi uma situação vantajosa para todos. Então, como exatamente podemos construir autodisciplina, autocontrole de acordo com a filosofia histórica? O primeiro passo é realmente entender o poder do autocontrole. Epiteto afirmava que devemos encarar a vida como um banquete. Se um prato é colocado à nossa frente, devemos pegar uma porção com moderação. E se ainda não chegou até nós, não devemos agarrá-los e passar por nós. Não devemos impedi-lo, mas seria ainda melhor se pudéssemos rejeitar o que nos é apresentado. Tal força nos torna divinos. Essa semana, eu conversei com uma nutricionista no podcast que por acaso ela é vegana, mas só um fato interessante que imagina a força, e ela me disse que isso é realmente difícil no início. Uma pessoa vegana, por exemplo, precisaria para ir numa churrascaria se divertir com os amigos dela e ficar ali de boa só conversando. Ela disse que às vezes acontece e teve que aprender a lidar com isso. E os amigos tiverem que aprender a lidar com isso. Quantas vezes a gente não aceita algo simplesmente por uma pressão social, uma pressão do ambiente ali, das pessoas que estão na nossa volta? O autocontrole é uma parte vital da disciplina. Através do autocontrole, podemos nos abster de fazer coisas que não deveríamos fazer e trabalhar em direção ao objetivo específico. Então, por exemplo, escrever uma redação. Teoricamente é uma tarefa simples. Só precisamos dedicar as horas necessárias de pesquisa e escrita para concluí-la. Só que na realidade, a gente enfrentaria muita dificuldade em se engajar nessa tarefa. E em grande parte essa dificuldade existe por causa de como lidamos com as distrações. E infelizmente não temos controle sobre as distrações que a vida nos apresenta. Então, como Epiteto também funciona, as coisas que não estão sob nosso controle são aquelas que não são nossas próprias ações, mas temos controle sobre como nos posicionarmos em relação às coisas que não podemos controlar. Então, no que diz respeito às distrações, a gente não pode controlar as pessoas que nos convidam para tomar alguma coisa, ou o lançamento da última temporada da nossa série favorita, ou pessoas que estão tentando criticando o seu pão da nossa. Não importa o quanto tendemos resistir, o mundo sempre terá muitas coisas a oferecer que potencialmente chamam nossa atenção,
e nos influenciam a mudar de ideia em relação a nossas escolhas. Isso, claro, está aumentando, devido aos avanços tecnológicos que a gente vem vivendo. O Steve Jobs tem uma frase interessante, que basicamente ele diz que foco a alcançar os objetivos nada mais é do que saber dizer não para as coisas que também são boas. Então, no caso dele, como que ele ia em direção ao objetivo? Ele disse que tinha ideias boas o tempo inteiro. Então, ele tinha muitas ideias boas do que fazer. Só que era justamente o foco em dizer não para ideias boas que possibilitaram ele a chegar a levar a Apple para o nível que ela chegou hoje. Então é claro que podemos influenciar também o número de distrações. Aqui estamos expostos, então limitando o nosso contato com aquele tipo de pessoa, organizando o nosso ambiente de vida de acordo com o nosso objetivo. Mas em última análise, o exterior, incluindo o nosso ambiente próximo, tá meio que nas mãos da sorte. A gente não controla quem são nossos amigos, então o que podemos fazer? A gente pode fortalecer nosso autocontrole. A gente pode fortalecer o nosso foco contra as distrações inevitáveis, reforçando a nossa determinação para concluir o que desejamos concluir. Se tivermos a força para rejeitar o que é colocado diante de nós, as tentações não nos desviaram do nosso objetivo. E o autocontrole? Gente, eu tô falando aqui de força, mas ele requer prática. A gente deve dominá-lo por meio da exposição. É isso, a exposição e da repetição, e não fazer parte daquela distração. Só assim a gente fortalece a nossa capacidade de nos conter o nosso cérebro. E aí, falando agora um pouco sobre plasticidade cerebral, ele não dá saltos de aprendizado. Então, sempre que isso leva para a vida de vocês, sempre que vocês forem mudar um hábito, mudar uma forma de lidar com a vida aqui no nosso garrafão de autocontrole, mas serviria para qualquer coisa. A gente precisa entender que a plasticidade cerebral demanda tempo, requer exposição e repetição. E é claro que para fortalecer as nossas conexões neurais de aprendizagem, a gente vai precisar dormir bem, por exemplo. Então você vê como as coisas vão uma conectando com a outra. Então, quanto mais a gente conquistar distrações e tentações no sentido de que dominar essas coisas menos poderosas, elas se tornarão pra gente. E a partir do momento que essas tentações, essas distrações não têm, ou têm um poder limitado sobre nós, experimentamos o que finalmente os históricos chamam de liberdade dentro do contexto da disciplina. É a liberdade de fazer o que pretendemos fazer. E olha como isso é forte. Liberdade no sentido de que as circunstâncias e estímulos externos não controlam mais nossas ações no fundo. Disciplina. É isso, a gente está buscando ser capaz de fazer aquelas coisas que a Gentese pretendeu a fazer. Diligência. Como podemos realizar coisas se não somos capazes ou não estamos dispostos a trabalhar por isso? Do ponto de vista histórico, o trabalho não é apenas importante, é também aquilo que fomos projetados a fazer. Tudo no universo tem o seu lugar. E como seres humanos não seria diferente? Temos capacidades únicas para servir o todo. Os históricos consideravam a diligência, ou seja, ter cuidado, atenção e dedicação para realizar uma tarefa, uma característica virtuosa, pois está em nossa natureza trabalhar em suas meditações. Marco Aurélio constantemente se lembra de suas tarefas, como imperador e como ser humano. Ele dizia ao amanhecer, quando tiver dificuldade em sair da cama, diga a si mesmo: tenho que ir trabalhar como ser humano do que tenho do que reclamar. Se vou fazer o que nasci para as coisas para as quais fui trazido ao mundo, ou é para isso que fui criado, para me aconchegar debaixo das cobertas e ficar confortável. Então traz isso para os dias atuais. Você foi criado para ficar scrollando no TikTok e no Instagram o tempo inteiro, para ficar comendo McDonald's o tempo inteiro. Então sim, é muito mais confortável ficar na cama, mas o imperador histórico lembra a si mesmo que não nasceu para se sentir confortável. Ele menciona como plantas, pardais, formigas, aranhas e abelhas realizam suas tarefas. E se a gente buscar nossos ancestrais, caçadores-coletores, é a mesma coisa.
A gente trabalhava, fazia o que tinha que ser feito naquela época. Hoje a gente só não faz isso pelo tanto de distração, tanto química que existem nos alimentos, quanto distrações tecnológicas que vocês sabem muito bem do que eu tô falando. E aí hoje em dia a gente fica com dificuldade de fazer as coisas. Esses seres vivos trabalham para colocar o mundo em ordem e participar das maneiras que a natureza lisa atribuiu porque você não corre para fazer o que a sua natureza exige. E claro, assim não é só trabalhar, né? A gente não vai trabalhar dia e noite o tempo inteiro. Vocês já sabem a importância de dormir e descansar e relaxar. E Marco Aurélio afirmou também: a natureza impôs um limite a isso, assim como impôs um limite ao comer e beber. Portanto, há um tempo para relaxar. Um tempo para trabalhar o que você precisa. Não é um equilíbrio. Exatamente. É mais um contraste, um tempo de trabalho intenso e depois um tempo de relaxamento intenso dos meus dias. Eu separo isso claramente pelas minhas manhãs. Então, atualmente, isso muda de tempos em tempos. Eu estou acordando 4 da manhã. Naturalmente mesmo, estou indo dormir muito cedo antes da noite. E das 4 até meio-dia eu fico ali trabalhando ou estudando depois disso. É descanso, é relaxamento. E quem acompanha meu podcast sabe que no momento que eu decidi ficar trabalhando dias e noites, o tempo inteiro, digamos assim, modo ativo, foi quando eu quebrei, no sentido tanto financeiro quanto psicológico. Portanto, o que queremos mesmo é despertar o nosso amor pela diligência, ao invés de vê-la como uma punição ou algo negativo difícil. A gente pode querer vê-la como algo prazeroso. Afinal, tem sido uma parte natural inerente da vida humana desde o início dos tempos, e para facilitar isso a gente pode buscar algo que se encaixe nas nossas próprias naturezas individuais. Então Hércules, por exemplo, a natureza dele era adequada a proteger os mais fracos, porque ele tinha um corpo forte, um corpo atlético. Outras pessoas vão ser mais adequadas à escrita, à arte, à ciência, à natureza. Ela nos deu características únicas, e do ponto de vista histórico, a nossa tarefa como ser humano é honrá-las no sentido de que usá-las produtivamente para servir o todo, e isso todo pode ser a sua família, a si mesmo, pessoas próximas, ou deixar o mundo um pouco melhor do que quando você chegou nele. Sêneca diz que a vida é curta. Estamos desperdiçando a maior parte dela. Quantas pessoas vagueiam pela vida sem objetivo, sem uma meta para direcionar a sua energia? E como eu falei, para a gente se sentir motivado primeiro, a gente precisa de uma linha de chegada para correr em direção. A gente precisa daquela estrela lá no céu. Seja lá o que isso seja, para irmos em direção a ela. A maneira mais fácil de viver uma vida indisciplinada. Aquele seu tio barrigudo que bebe cerveja, fuma cigarro e não faz nada da vida. É não ter objetivos específicos. E claro, se não temos metas, objetivos, rapidamente direcionaremos nossa energia para coisas que não servem a longo prazo. Então, como Marco Aurélio disse, há também outro tipo de herança a ser evitada. Aquelas pessoas que estão ocupadas, mas não fazem nada. Elas se cansam e se desgastam, mas não têm nenhum objetivo nem propõem nenhum fim geral de ação ou projeto. Ser indisciplinado cansa também. E cansa sem trazer recompensas verdadeiras no mundo moderno. Como que a gente pode se desgastar com festas, bebidas, jogando videogame, maratonando séries e filmes? Não é que isso seja errado, tá? Tem momento para essas coisas. O problema é quando a gente anestesia o sofrimento da procrastinação com essas coisas. Aí começa a virar um problema. E quando a gente está fazendo qualquer uma dessas coisas, não é que a gente não está fazendo nada. Fazer nada é fazer nada. Gente, está gastando o nosso tempo e principalmente a energia. Um prazer de curto prazo. E trabalhamos simplesmente para continuar nessa roda de pequenos prazeres e consumismo para muitas pessoas. Eu entendo que a vida parece não tão sentido. Eu vejo os comentários de vocês aí, e alcançar algo maior, como realizar seus sonhos, realizar ambições e tudo mais, parece impossível. Mas provavelmente o que acontece é que essas pessoas, elas estão sem objetivo.
o que pode ser por medo de fracasso, por exemplo. Mas também porque hoje em dia existem tantas opções que é difícil escolher. Uma direção, vocês. Lembram da história que eu falei do Steve Jobs e o foco? O paradoxo da escolha confunde muitos e faz com que as pessoas desejam inúmeras coisas, mas acabam sem nada substancial. Mesmo, portanto, escolher um objetivo específico e deixar todo o resto de lado beneficia aqueles que estão à deriva nas terras devastadas da modernidade. Marco Aurélio diz: pare devagar. Corra até o fim. Se seu bem-estar lhe importa, seja seu próprio salvador enquanto puder. Será que por falta de objetivo a gente vai deixar que os outros façam escolhas? Por nós mesmos podendo fazer as nossas próprias, vamos viajar sem rumo? Ou melhor, sermos levados pela vida como folhas ao vento? Ou vamos aproveitar nosso único poder verdadeiro, que a nossa habilidade de escolher e agir-se disciplinado consigo mesmo se torna muito mais fácil. Se tivermos um objetivo forte e claro enquanto mantemos os olhos na linha de chegada, vendo-a se aproximar a cada dia, construímos autoconfiança ao percebermos que podemos realizar as coisas. Observar o progresso, recompensar o processo nos motiva a continuar, e isso vai nos impedir devagarmente de um lado para o outro. E se você quer receber sua dose semanal de motivação e sabedoria estoica, aplicar aos tempos modernos, se inscreva no canal. Beleza?